Vou ler uma frase aqui legal agora, inspirada que a Carla falou. Os 5 sentidos a gente usufrui. O sexto, que é a mediunidade, a gente compartilha. Exatamente. Ó, Olha que coisa legal. Olha só, gente, eu José animou. vou trazer mais uma fábula para a gente discutir também, que entra um pouco nessa linha. Vocês conhecem a fábula da galinha ruiva? Não? Então, eu trouxe até um textinho dela, porque justamente é uma fábula que não é tão conhecida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, a fábula da galinha ruiva, ela fala o seguinte: a galinha ruiva achou umas espigas de trigo. Ela chamou o gato, ela chamou o ganso, ela chamou o porco. A galinha ruiva disse: quem me ajuda a semear o trigo? Eu não, disse o gato. Eu não, disse o ganso. Eu não, disse o porco. Então semeio eu o trigo, disse a galinha ruiva. E a galinha ruiva semeou o trigo. O trigo cresceu. A galinha ruiva disse: quem me ajuda a ceifar o trigo? Eu não, disse o gato. Eu não, disse o ganso. Eu não, disse o porco. Então ceifo eu o trigo, disse a galinha ruiva. E a galinha ruiva ceifou o trigo e levou-o para o moinho. Depois de ter já o trigo moído e feito em boa farinha, a galinha ruiva disse: quem me ajuda a fazer o pão? Eu não, disse o gato. Eu não, disse o ganso. Eu não, disse o porco. Então faço eu o pão, disse a galinha ruiva. E a galinha ruiva amassou o pão, que ficou muito bem amassado, e cozeu-o no forno, muito bem cozido. Quem me ajuda a comer o pão? O gato disse: miau, 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 quero eu, quero eu, quero eu. O ganso disse: quá, 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 quero eu, quero eu, quero eu. O porco disse: não vou fazer o grunhido, não, tá? Quero eu, quero eu, quero eu. A galinha ruiva disse: vocês. Isso, obrigada, muito obrigada. Vocês não me ajudaram a semear o trigo. Vocês não me ajudaram a ceifar o trigo. Vocês não me ajudaram a fazer o pão. Pois então, vocês não me ajudarão a comer o pão. Os meus pintinhos comerão o pão. E a galinha ruiva e os pintinhos comeram o pão. Quem não trabuca, não manduca. Está contada a história, está dada a lição. E aí, nesse caso, da bendita da galinha ruiva, é um pouco diferente, né, a ideia aqui, porque neste caso, existe uma convocação, existe um chamado, que não aconteceu com a cigarra. A cigarra não foi chamada, né? Então, eu queria conversar agora dessa questão, porque nessa fábula fica muito, muito clara a questão do usufruir e do compartilhar e do contribuir, né? Então, eu queria que a gente discutisse um pouquinho isso. Mas voltamos na condição da contribuição. Né? Está atrelado, o usufruto, nesse caso, está atrelado à contribuição. Não contribuiu, não tem usufruto, não tem partilha. Aliás, a partilha, a gente está levando só em conta, né, o compartilhar, só em conta os louros que estão sendo recebidos, né? Eu estou compartilhando minhas coisas com os outros, mas a tarefa também é compartilhada, né? A galinha chamou para compartilhar a tarefa, fazer juntos, contribuir, cada um entrando com o seu esforço, para depois todo mundo poder usufruir junto. Né? Mas aí, de novo, entra aquela questão que eu coloquei, as condições. Né? Existem condições para tal? Nesse caso, eu vejo que todos tinham condições, mas muitas vezes não existe a condição da contribuição. Né? Simplesmente as pessoas não têm condição de contribuir. É aquela história do, eu não vou dar peixe, eu vou ensinar a pescar. Mas às vezes a pessoa não tem nem força sequer para chegar próximo do local de pesca, porque ela não tem nem força para andar. E aí você vai ficar lá ensinando o quê? Para quem?
Falar assim, eu fui lá, ela não se interessou, não apareceu. Que é o mais cômodo que as pessoas fazem, né? Fala assim, eu me dispus, fui lá, meu tempo, peguei minhas traias de pesca, eu fui lá e eu que peguei a isca, estava tudo pronto, mas a pessoa não apareceu. Existia a condição da pessoa estar lá? Né? Então, acho que, como bem colocado pelo Zé, a linha tênue ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Quando a gente começa a fazer todas essas considerações, nós conseguimos perceber que não é tão 880, não é tão formiga e tão cigarra. Exatamente. Carlinha, você levantou a mão? Então, eu acho que nesse caso, como o Alexandre falou, na natureza deles, eles poderiam contribuir. Dentro da condição deles, eles poderiam fazer. E eles foram convidados, como você disse. Então, na nossa vida, nós somos convidados a fazer aquilo que a gente pode fazer. Né? Se a gente for trazer para dentro da nossa evolução, a gente deixa de fazer muitas coisas e depois a gente quer usufruir. É o que está acontecendo agora, em períodos de transição. A gente percebe que muitas coisas poderiam ter sido feitas e não foram feitas, que poderiam ajudar a humanidade, principalmente aqui no Brasil, né? A gente viu muitas mortes aí que poderiam ter sido evitadas e não foram. Foram avisados, porque a ciência prova e comprova o que realmente tem que ser feito. Existia condições e não foi feito. Então, poderia ter sido evitado uma porção de coisas. Não foi. Mas aí, quando chega a hora de usufruir, todo mundo quer, né? Então, a gente tem que pensar bastante a respeito disso. O que eu posso fazer e eu estou procrastinando? Né? Aí depois eu vejo, e é o que vai acontecer, vai entrar aí para o plano de regeneração, muitos vão ficar rebeldes porque não vão poder continuar no planeta. Mas eles também não fizeram por onde, trazendo isso para a doutrina, né? Então, a gente, e trazendo para a nossa vida mesmo, a gente tem que pensar assim, o que eu planejei no dia anterior que eu consegui cumprir. Se durante o decorrer do dia eu não consegui cumprir por várias coisas que aconteceram, eu tenho uma justificativa. Mas se eu não conseguir cumprir porque eu preferi o lazer do que o dever, eu preferi dormir, eu preferi fazer outras coisas, né? O que eu dei preferência para não fazer? Nessa história a gente não sabe o porquê que eles não quiseram, né? Por que eles não aceitaram, né? Então, ela dá vazão para a gente pensar uma porção de coisas também, né? A gente não pode julgar os outros porque a gente não sabe, não conhece a história deles. Por que eles negaram? Na história, na verdade, a ideia é justamente essa questão da procrastinação, né? Não querer participar, né? Essa é a mensagem que passa, mas realmente, se fosse uma outra situação, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, porque realmente, às vezes, as pessoas também têm uma justificativa para não quererem participar. Mas aí também elas têm que ter a consciência de que elas não irão usufruir, né? Eu acho que essa é a questão, né? Sidney, você tinha levantado a mão? Tinha sim, mas perdi o que eu ia dizer. Volto outra hora. Tá. Eu estou pensando aqui, por exemplo, a gente que leciona, né? A Cláudia também trabalha em grupo. Tem gente que tem grupo que fala, olha, fulano não fizeram nada. E isso está cada vez mais frequente. Olha, não fiz. Professor, não fizeram. Fulano só deram o nome, né? Apareceram, nunca fizeram nada. Ok. Aí você, de repente, você pode até segregar e falar, não, tá bom, vocês vão estar aqui, vocês vão ser avaliados, aí você toma uma outra atitude com aqueles que tentaram usufruir, né? De pegar, né? Porque os outros vão compartilhar a nota. Acho que aí que tá, de repente é um exemplo assim emblemático. Aqueles que realmente fizeram, eles vão compartilhar a nota, seja lá qual for. Os outros tentaram usufruir. Nem vão, porque, né, aqueles lá tiveram a devida consciência de, não é nem questão de dedurar, mas é um relato. Falou, olha, o relato foi esse. Nós, dentro do nosso possível, fizemos isso aqui. Esses não fizeram nada. Né?
E teve o chamado, teve o convite. Aqueles lá foram as galinhas ruivas do grupo, os outros foram o porco, o ganso e o pato. Sidney, lembrou? Lembrei, eu acho que a gente padece dessa comparação, sabe? Então, se a gente lê as obras básicas aí, está escrito lá no começo que nós fomos criados todos iguais perante Deus, com as mesmas condições, etc. e tal. E aí, no modelo social que a gente vive hoje, tem muito dessa comparação que o José acabou de dizer. Ele falou assim, mas fulano não fez, eu também não preciso fazer. Mas o governo não me entregou, então eu também não preciso fazer. Meu chefe não me fez isso, então eu também não preciso fazer. E é um discurso, no meu modo de ver, vazio, porque e o seu caminho? Você não está a fim de construir? Porque quando você compara, eu, por exemplo, comparando com pessoas da minha idade, eu acho que eu fiz muito pouco na vida física. Mas eu falo assim, cara, mas eu tô correndo em outra velocidade. Então tem horas que eu quero acelerar e tem horas que eu quero falar assim, não, tá bom do jeito que tá. Então eu sou responsável pelo meu destino, pelo aquilo que eu construo, pelo aquilo que eu realizo. Então não adianta você, e aí a preguiça faz isso com a gente, né? Assim, mas o fulano não fez, então eu também não preciso fazer, né? É muito fácil você colocar nessa posição, porque a gente fica arrumando desculpa, justificativa, para não fazer coisas. E a vida é a vida. A gente fala tanta etimologia aqui. Viver é realizar coisas. Ninguém vive sentado no sofá. Ninguém vive sem estudar. Ninguém vive sem realizar nada. Se você não realizou, então você veio a passeio, né, irmão? Desculpa, mas entende? Então, assim, essa comparação, que a gente faz muito isso com tudo hoje em dia. Se não é A, é B. Se você gosta de amarelo, então logo você detesta o azul. E por aí vai, esse pensamento bipolar. E é isso que eu acho que a gente é tão idiota. Eu sempre falo que a gente é tão idiota, cara. Porque se cada um se preocupasse em fazer o seu, em construir o seu, certamente que sobraria o tempo do compartilhar, o tempo do usufruir, sem culpa, sem isto ou aquilo, sem dizer, agora eu sou só de usufruir, eu sou só de compartilhar. Não existe isso, cara. Entende? Então, assim, você só vai chegar no ponto de compartilhar se você tiver para compartilhar. E você só vai chegar no ponto de usufruir se você tiver direito de usufruir. Como que você consegue essas duas coisas? Construindo. Alexandre? Eu vou resgatar muitas fontes aliás, a fonte de problema de muitas discussões que nós tivemos aqui. Vou apelar mais uma vez para a educação, né? Pegando um gancho aí do que o Sidney falou. Por que às vezes é procrastinação, às vezes não. Às vezes eu acho que na maioria das vezes é educação. Um simples exemplo, né? Uma vez chegamos num parque aquático. E aí estava lá uma placa dizendo: crianças até 6 anos, obrigatório uso de boia. E aí você olha, nenhuma criança está usando boia. E aí as crianças viram para a gente e falam: mas todo mundo está sem. E aí o que normalmente o pai e a mãe falam? Você não é todo mundo. Não é? Você não é todo mundo. Né? Mas o normal que as pessoas fazem é: se ninguém está usando, então beleza. Né, vai com as outras, mas está todo mundo contra a regra e ninguém se importa com isso. Por quê? Porque tem um problema educacional na questão. Né? Tem o consciente coletivo que grita mais alto, e normalmente o consciente coletivo ele é sábio e ele também é bastante estúpido muitas vezes. Né? O consciente coletivo ele faz grandes coisas e ele faz uma pessoa que nunca fez mal para uma formiga entrar num linchamento.
né? Por exemplo. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. E a sensação de todo mundo, né? Quando você fala assim, todo mundo, você não está personificando. Você está falando todo mundo. Não tem uma pessoa, não tem um nome por trás. Logo, não tem consequência. Se tem um nome, beleza. Se não tem um nome, não tem consequência. Né? Então, acho que também a questão dos valores corretos, do compartilhar, do usufruir, do contribuir, passa também pela questão educacional. Né? Sem educação, infelizmente, se a gente tivesse boa educação, né, a gente não via muitas barbaridades que a gente vê hoje, por questão de educação. Né? E o que muitas vezes os pais fazem, falam assim, vai lá na porta da escola reclamar. Né? Fala assim, não, estão doutrinando meu filho. Mas peraí, ô, amigão, você não é o pai? A escola não é, né? Tem o movimento Escola Sem Cérebro, né? Que é, não pode, não tem doutrinação. Peraí, é pensamento, é discussão. Né? Fala assim, na escola estão doutrinando meu filho. Beleza, chegou em casa, qual que é a sua opinião sobre o assunto? É isso, isso, isso. Debate junto. Olha, tem essa linha, tem aquela outra linha. A educação é responsabilidade dos pais, não é da escola. A escola ensina técnicas. A escola, aliás, facilita que as pessoas acessem conteúdos. A escola, a universidade, enfim, ela é um facilitador de acesso a conteúdo. A educação é feita em casa. O Alexandre falou uma palavra que eu acho que encaixa bem nessa fábula, né? Eu acho que uma das coisas interessantes também que tem nessa fábula é o fato, primeiro, que ela assume e ela fala, tudo bem. Ela não briga, ela não discute, ela não faz nada. Ela fala, tudo bem, então faço eu. Não, ela chama novamente, né? Ela não deixa de chamar, porque a gente tem todo esse milindre, né? Uma vez que você chamou, a pessoa não vê, não faço mais, não chamo mais, não, né? E ela chama para todas as tarefas, ela convida a participação, né? Em nenhum momento eles quiseram. Então, assim, eu acho que o que dá uma autoridade moral para ela de dizer, olha, agora vocês não vão usufruir. Porque em todos os momentos eu chamei, eu convidei, em nenhum momento eu briguei, e vocês não quiseram. Por quê? Porque aí é a palavra que o Alexandre falou, consequência. Né? E a gente é assim, a gente tem consequência das nossas escolhas. Senão, é a lei de ação e reação. Então, eu acho que a questão é diferentemente da formiga, que simplesmente diz, não vou te ajudar, não, e tal, ela faz um convite o tempo inteiro para que essas, talvez, se eles não tivessem participado da primeira etapa, mas tivessem participado da segunda ou tivessem participado da terceira, ela teria compartilhado. Mas em nenhum momento eles quiseram participar, mas queriam usufruir. Então, eu gosto muito dessa fábula, eu acho ela uma fábula bem interessante, justamente para a gente pensar nessa questão. Agora a gente vai trazer um pouquinho para o lado um pouco mais real da coisa, vamos pôr fogo no parquinho agora. Aí, eu só coloquei aí a imagem da galinha ruiva, que na verdade era para estar lá na frente, mas acabou ficando. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né? Uma imagem que é uma... Eu escolhi uma imagem do Padre Júlio, mas poderia ser qualquer pessoa que estivesse trabalhando, né? Na rua e tal. O Padre Júlio, nesse momento aí, ele está compartilhando alimento com a população de rua, né? Que ele faz parte e tal. A minha pergunta é claro o que o padre e essas pessoas estão compartilhando, mas essas pessoas que recebem, elas estão usufruindo
A gente pode chamar isso de usufruto? De usufruir? Acho que momentaneamente, sim. Acho que uma questão agora é a escala de tempo. Na janela de tempo, naquela curta janela de tempo, da foto, sim, estão usufruindo. Mas aí eu lembro, por exemplo, aí não sei por que me ocorreu, não sei se você vai tocar nesse filme, na hora, você fala do Padre Júlio, mas assim, me ocorreu aquele filme que é protagonizado pelo Will Smith, que é aquele Busca da Felicidade. Sim. Que, pô, aquele filme é uma lição de vida, assim, ele ia nos abrigos, porque ele queria usufruir daquele abrigo. Tá? Aí estava com o filho dele e tal, mas ele não era um cara que estava parado. Né? Ele estava correndo atrás, ele estava em busca da felicidade, no caso. E, no fim, ele acaba conseguindo. Né? Então, eu acho que você tem que ver o que está além da foto. No momento, a pessoa está usufruindo? Sim. Aí vamos pensar, você falou assim, mas o Alexandre falou, mas tem gente que não consegue nem se movimentar para ir pescar. De fato, a gente vê que, por exemplo, um relato que era muito comum e continua sendo, agora nem tanto por causa da pandemia, mas era um relato comum de crianças que iam para a escola para justamente usufruir da merenda. Mas assim, eu não sei se já ocorreria, nossa, se algum de vocês já esqueceu ou não teve tempo de tomar um café da manhã e ficar em jejum. E aí chega uma hora do dia que você não consegue concentrar. Já me aconteceu isso, gente, e nesse momento que eu lembro, puxa, você tem que. Imagina uma criança que vai para a escola e com fome. Gente, eu já vim trabalhar, depois esqueci, perdi a hora, deixa eu ir lá que eu tenho uma reunião. No meio da reunião, eu não estava conseguindo me concentrar mais, porque eu estava em jejum ainda. E é extremamente complicado isso. Então, primeira coisa, naquele momento, sim, a pessoa está usufruindo. Por quê? Porque às vezes aquilo é uma alavanca. Se você pensa numa alavanca, vamos alavancar essa pessoa para ver se ela. Né, cara, vamos lá, beleza, agora você está nutrido, podemos, né? Vamos pensar em uma fase 2. Tá? E aí, tem uma frase que eu costumo dizer, que a gente brinca na física, né? Na física estatística, inclusive, que a gente não pode confundir movimento com ação. Né? Se eu pegar um jogador de futebol, fica correndo para baixo para cima do campo, é só um elemento a mais no campo de futebol, porque o cara está só se movimentando a esmo. Agora, a ação é aquele jogador que olha, vê a marcação, se movimenta para cá, para fugir do marcador, pede a bola, não sei o quê. Aí, não só o movimento dele tem uma coordenação, tem toda uma finalidade, e não pura e simplesmente se movimentar a esmo. Então, isso é interessante de ver também. Ok, tem que dar o alimento para a pessoa ter como se movimentar, mas a pessoa não pode confundir movimento com ação. Exatamente. Tem alguém que queira compartilhar? Que eu estou aqui na tela, não estou vendo vocês. Sim, temos. Uma pergunta aqui. O que o padre está compartilhando? Olha, me parece que é maçã aqui, tá vendo? Não é, não? E aqui, ó, não? Não. O que é? O que o padre está compartilhando? Compartilhar. Ah, tá. É dividir igual, né? Compartilhar. Eu tenho uma parte e você tem uma parte. Se o padre tivesse com um pão e desse metade para alguém, ele estaria compartilhando. Aqui não. Não é um compartilhar. Mas tem uma coisa que ele está compartilhando aqui. O que é? A solidariedade. O amor. O amor, exatamente. Isso sim. Isso é o compartilhamento que ele está fazendo. Né? Então ele está compartilhando o amor, ele está compartilhando o tempo dele, ele está compartilhando a vontade dele em ajudar o próximo. E isso é compartilhar, porque ele tem. Ele tem e ele divide. Isso que é a cena. Né? Isso é compartilhar. Eu tenho, eu divido. Eu continuo com alguma coisa, mas você também tem. Né? Então, esse é o compartilhamento. E isso a gente não pode confundir. E aí eu pego um pouquinho do que o Zé disse, né? Que é justamente a questão temporal. Se você avaliar a cena agora, você vai falar assim, ó, quem está recebendo ali está usufruindo. Mas será que não existe um compartilhamento da pessoa ali também? Exatamente, essa era a minha questão. O compartilhamento da gratidão.
não é? Isso, é. Eu tenho gratidão e eu compartilho com você. Eu permito que você sinta o que eu estou sentindo. Existe troca e existe compartilhamento nessa foto. Muito e muito maior do que a gente consegue ver. Muito bom, Alexandre. Gostei muito dessa sua fala aí. Muito interessante mesmo, porque eu não tinha pensado por esse lado. Muito bacana. Gente, se alguém quiser falar, pode falar, tá? Que eu não tô vendo vocês. Tá, então vou eu. Vai, Sérgio. Existe um defeito que eu acho nosso, que é o seguinte, é você, por exemplo, você pega a classe média, deu um panetone pro porteiro no Natal e acho que fez toda a solidariedade possível do mundo, né? Assim, não, eu fiz minha parte. Ah, eu doei roupa, não sei para quem, na questão do inverno lá, inverno sem frio, Natal sem fome, essas coisas. Então eu já fiz minha parte. A classe média, ela como eu posso dizer, medíocre, inclusive nisso, porque solidariedade não é dar o excesso, não é dar o que você tem muito, não é dar só para o seu porteiro, porque o seu porteiro você vê todo dia. Então, óbvio, você pode ajudar e tal, não sei o quê. Então, a gente falou aí das pessoas que não têm força sequer para construir alguma coisa, né? Você precisa dar o básico do básico. Então, por exemplo, não é em 15 minutos que você vai resolver o básico do básico, entendeu? Não é numa noite, não é num mês que você vai resolver o problema básico do básico. É consistência, é muito tempo se dedicando àquilo para você tirar alguém do limbo. Aí você fala assim, mas eu não tenho esse tempo, então eu já nem começo. É óbvio, né, cara? É a nossa preguiça, a nossa pequenez de não fazer. Então, e outra coisa, a gente tem dito aqui o usufruir, de novo, no contexto negativo, né? Então, assim, estão usufruindo nessa foto? Sim, eles estão fazendo uso do direito inalienável humano de se alimentar. Exatamente, Sidney. Então não há excesso algum ali, cara. Usufruir não é necessariamente negativo. A gente tem essa tendência por conta do jeito que a gente vive, do direito, etc. e tal. Mas usufruir, quando que aí, entrando na discussão mais profunda, alguém perguntou para esse padre aí, falou assim, tô dando não sei quantas bases cestas por mês, quantas refeições por mês, não é o suficiente? Ele falou assim, então, a barriga da pessoa espera até o mês que vem para comer de novo? Que papo é esse? Né? A barriga é todo dia, cara, 3 vezes por dia. Entende? Então, assim, a gente está num... É isso que eu falo, a gente está num momento tão egoísta de achar assim, eu estou fazendo o meu eu fiz certinho, então eu não preciso fazer mais. E isso é de um egoísmo, assim, sem tamanho. Acho triste que a gente esteja nesse ponto, porque não é suficiente, cara. O que a gente está fazendo não é o suficiente, porque se fosse, o mundo estava melhorando. Exatamente.